Emendando no Barracuda, no Cuda vermelho, nós temos aqui o Cuda 440. Eu já tinha gravado um vídeo desse carro há mais de 3 meses atrás, tá? Eu tinha gravado um vídeo desse carro, mas eu decidi não postar ele porque o vídeo ficou uma bosta por causa de iluminação, ficou ruim e eu não achei legal postar. Muito ruim mesmo. O carro não estava saindo na cor certa no vídeo, tava toda hora, tinha hora que o carro ficava preto, azul, verde, por causa da iluminação ali dentro ali que é meio precária. Então, tava roubando ali, a câmera não tava conseguindo ajustar a cor e tava me incomodando, né? Roubava a cor. Esse carro ele é muito legal e eu vou contar a história dele aqui. Esse Barracuda aqui, Cuda, né? Na cor Eve Green, ele é um carro especial, né? Entre os muscle cars aí. O canal é falando por miniaturas, né? Então eu, a partir da miniatura, conto a história do carro real, né? Até porque eu não sou bilionário e não tenho a oportunidade de ter os carros, né, na vida real, né? Que aqui no Brasil, aqui na Brazuca, para você andar com qualquer coisa que tenha 5 litros ou mais, você tem que ser praticamente diplomata, né? Então as miniaturas elas fazem esse papel aí de me ajudar aí na questão aí de análise, né, do gosto, né, por esses carros, né? E eu tô compartilhando um pouco disso com vocês. Ou comigo mesmo, né, porque quase ninguém vê. Esse carro, gente, ele é um M-Code. Ele é um código M. Ele, ele é um corpo A, tá? É um A-body, mesmo corpo do Dodge Dart. Inclusive, peraí, mesmo corpo do nosso querido Dartão, que saiu aqui no Brasil, tá? Os Barracudas, até 1969, entre 68 e 69, eles eram corpo A. E depois eles viraram o corpo E, que eu mostrei melhor ali na gravação do vermelhão ali. Inclusive eu vou até tirar esses carros aqui da mesa para não ficar muito poluído. Tiradas as crianças da mesa, vamos continuar. Esse carro então ele é um M-Code, ele é um código M. E o que é um M-Code? São os modelos 440. Antes de mostrar a miniatura, falar de detalhamento, se quiser pular, pula. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre o que eram os M-Code, né? Porque ninguém falou sobre isso no YouTube. Até hoje eu não vi ninguém falando desse carro, nem em miniatura. Um por um eu vi, mas todo mundo que apresenta miniatura, ninguém fala dessa questão do M-Code, cara. E, cara, esses carros, eles eram muito especiais, né? Eles eram carros fleet build, né? Não eram carros de produção regular, né? Esses carros foram encomendados pela Rush. Rush mesmo, a Rush de alavancas lá. Rush Campbell. E em parceria também com o Mr. Norris, que também ajudou a construir esses carros, né, lá em 1969. Esse carro era produzido em Detroit, mas ele era produzido como um 383 regular, né, no corpo ali do 383, e eles acabavam com o Fleet Build, eles acabavam adaptando o 440 nele, né? Então ele não era um carro de produção regular. E estima-se que foram fabricados na vida real, tá? Um por um. Algumas fontes falam de 316, outras de 303, outras de 360, outras de 358. Ninguém tem um consenso de quantos M-Code saíram de fábrica originais, cara. Então, assim, um carro muito raro. Não era um carro, não era um barracuda que você via todo dia andando no subúrbio, né? Não era um 318, né? Não, ele era um carro realmente diferenciado, especial. A Harley fez esse carro na cor marrom, não sei o nome da cor, e fez no Eve Green.
Era o meu Cuda dos sonhos, tá? Dos Barracuda era o que eu mais queria ter, era esse aqui. Eu tenho o Prata também, depois eu vou gravar um vídeo só do Prata, explicando a história do Prata aqui no Brasil, né? Da miniatura Prata, que era bem legal, era bem legal. Mas a gente tá falando de M-Code aqui hoje, né? Esse carro eu peguei no leilão, no leilãozão que teve ali da JVR. Foi quase de graça. É, cara, é um sonho realizado, tá? Esse carro aqui é um sonho realizado. Já tem, o quê? Uns 2 anos que aconteceu ali, não? Foi um dos últimos carros que eu peguei, inclusive. Valeu muito a pena. Nunca mais eu acho um desses. Não pelo preço que eu paguei, né? Os caras pedem uma bica nesses carros aqui. Mas então, o M-Cod, ele era um carro diferente, né? Ele era um carro que tinha uma fabricação ahn, limitada. Ele era um carro feito para vencer. Inclusive, gente, em 1968, melhor, 69, não tinha nenhum pony car, né, na categoria de Camaro, de Mustang, de Barracudas, né? Carros com porte menor, né, que esse carro é considerado carro de porte pequeno, nenhum carro que tinha um 440. Esse carro, ele tinha um maior motor entre os pony cars, né? Mesmo sendo de produção irregular, ele era oficialmente o carro que tinha o maior motor entre os pony cars, né? E continuou sendo ainda. Então a Chrysler ela também tinha um interesse em fabricar esses carros para obter esse título, né? De ter o carro com maior motor entre os pony cars compactos. E realmente conseguiu esse título, mas pagou um preço alto, que eu vou estar comentando depois, por ter feito isso. Bom, aqui está a frente. Grade dividida, padrão. Eu adoro esses carros, eu acho a frente deles linda. É um dos carros que eu mais gosto. Aqui você tem essas entradas já falsas, né? O Plymouth, pinturinho aqui, o vinilzinho, meio sujo, tem que limpar. Esse carro é usado, tá? De quarta mão, né? Nem de segunda mão. Então ele tem umas manchinhas. Isso aqui não é porosidade, não, manchinha mesmo, tá? Não é uma miniatura nova que eu comprei, zero, tá? E cara, esse carro nesse ângulo aqui, ele é fantástico, tá? Nesse ângulo aqui, ele é fantástico. Inclusive tem um defeitinho aqui na lanterna traseira, não ligo, cara, não ligo pelo preço que eu paguei, foi muito baixo. Mas, cara, olha como é que esse carro é bonito nesse ângulo. É um legítimo flashback, né? Esse carro é maravilhoso, cara. Esse carro é maravilhoso, cara. Lindo carro. Puta merda. Alinhamento de porta fantástico. Tudo nele é bonito. Todo alinhamento. Limpador de para-brisa. Aqui a plaqueta, né? As plaquetas dos Chrysler vinham no painel, né? Aqui uma leve porosidade. O único ponto de porosidade que ele tem aqui, tá? Essas ruguinhas aqui. Normal, tá? De resto, impecável. Carrão impecável. Questão aí das rodas de ferro também. Paralamas separados. A raio ela tinha essa tensão. Os frisos não são separados, são aqueles frisos pintados. Cara, carrão. E a cor dele muda muito conforme o ângulo. Ele fica verde claro, depois ele fica verde escuro. Lembrando, senhores, que esse carro ele tinha os pacotes de opcionais dos CUDAs regulares. Estou dando uma limpada aqui, né? Então ele tem as faixas, tem as entradas de ar, né? Traseira dele bonita também. Gosto. Tem um defeitinho ali, dane-se. Um carrão, o design dele é espetacular, cara. Eu gosto desse carro. Tem muita gente que não gosta, mas eu sempre achei esse carro bonito. Olha como ele é especial. Pneuzões Headline. Cara, é um carro legal. E agora vamos falar um pouco do motor. Barracuda 440 375 HP, senhores. E é aí que a coisa começa a apertar. O 440, como eu já disse para vocês, é um motor RB, deck alto, ele é um pouco mais alto que o
o 383, tá? Então, para eles adaptarem esse motor no carro na época, eles tiveram que fazer muita coisa. Usaram coletores de escapamento diferentes para não pegar na caixa de direção. Por mais que fosse, sei lá, o RB ele seja pouca coisa mais alto, era suficiente para o coletor pegar assim na caixa de direção do carro. Ele não tinha hidrovácuo, tá? Ele só tinha o servo-freio, não tinha espaço. Ele também não tinha ar-condicionado, ele não tinha direção hidráulica, ele não tinha nada. Era um motor totalmente pelado. O carro era pelado, cara. Não tinha nenhum opcional. Era só o motor e vamos ser felizes. Né? Então, 440 de 375 HP. AVS. Essa miniatura, estranhamente, ela não veio com a bobina. Tem uma bobininha aqui de ignição. Mas, no geral, cara, impecável. Foi muita coragem dos caras terem instalado um motor desse num carro desse tamanho. E esse carro também não tinha freio a disco nem na frente nem atrás, tá? Era os 4 tambor. O bichão era perigoso, tá? Era um carro aí pra quem queria fazer maldade. Ali o motor do ventilador. Radiador. Tá faltando o motor do limpador aqui. Buzina. Especificações. Cara, toco de motor desse debaixo do capô do carro. Né? Bateria no padrão. Lembrando que Chrysler, né? Até o corpo A, até na vida real, a dobradiça dele é dogleg, né? Então, Harley fez no padrão aí, dogleg. Reservatório de água. É um excelente motor, tá? Tá aí o carro. Acho que não precisa nem deixar as especificações 440. Motor que a galera já tá careca aí de conhecer já. Mas olha só que interessante os batentes da suspensão. Tudo foi modificado para esse motor entrar nesse cofre aí. Foi muito trabalho para fazer esses 358 carros aí, conforme diz a literatura. Capô aqui plano também. E é isso. Esse toco de motor nesse tiquinho de carro. E agora vamos falar um pouco aí do interior. Esse carro, galera, ele não tinha muitos opcionais de interior não. Assim, em termos de variações, ele só vinha com banco separado, conforme a literatura diz. Vinha só com os bancos separados ali e é isso. Mudava só a manopla, você podia escolher entre duas alavancas de câmbio diferentes. Painel padrão aí, barracuda, né? Painel bonito pra caramba, eu adoro esse painel. Os bancos aqui também, o carro é todo verde, né? Verde por fora, verde por dentro, os tapetinhos pretos. No centro ali do volante ali, o adesivinho tá colado errado ali, meio caidinho ali. Não vou mexer nisso não. Forro de porta, acabamento impecável, tá? Impecável. Aí. O porta-luva abre, tá? É chato de abrir pra caramba. Eu quase nunca consigo abrir o coisa desses caras. Eu também não vai assistir nisso não. Aqui o quebra-sol retrátil. O câmbio ali, o console. Que mais parece um caixão. Cara, o acabamento muito bonito. O banco é muito brilhoso. Parece de verdade mesmo. Ali o acabamento traseiro. O carro é bem impecável. Ali o cinto de segurança, né? Já com as leis ali de 69 você tinha que ter o cinto de 3 pontos, né? Embaixo e em cima. E é isso aí. Olha que carro legal. O porta-malas dele não existe praticamente. Né? Vou tentar abrir aqui pra vocês verem. Tá duro pra caralho. Abre. Aí o porta-malas dele. O cintinho aqui. O cintinho acho que soltou aqui do banco. No frete. E foi parar aqui atrás. Né? Depois eu vou colar ele. O porta-malas minúsculo, tá? Esse porta-malas aqui ele vem com acabamento geralmente, tá? Esse carro veio sem caixa, veio sem nada, não veio com acabamento nem nada, mas tudo bem. E ali
as instruções ali para como usar o macaco. O carro ele tem um vão livre praticamente infinito aqui atrás, né? Peraí. Por ser um fastback, ele tem praticamente um vão livre aqui atrás enorme, né? Olha só o tamanho desse vão livre. Um espaço meio aproveitado. Lembrando, gente, que olha o interior dele como fica sem flash. Mais bonito ainda, né? Olha. Que coisa maravilhosa. Lembrando que esse carro também saiu no Noteback, tá? Que teve Barracuda Noteback, vou estar mostrando a foto aí na tela. Com essa mesma configuração. Poderia ter mostrado do interior sem flash, mas mostrando aqui agora, olha, é muito mais bonito, né? Com essa aqui perto da janela, dá pra mostrar até sem o flash e acho que sai até melhor, né? Acho que os próximos eu vou gravar assim. E o motor também, né? Vamos ver o motor sem flash. Opa, opa. Lindo. Muito bonito. Motorzão aí sem flash pra vocês. Acho que fica até mais legal, né? Mas é isso, vamos falar agora desse Barracuda por baixo. Barracudas antigos de corpo A tem a mesma base do Dodge Dart, eu vou estar mostrando isso pra vocês. Mas agora que vem a explicação. Inclusive esse diferencial aqui, que é o que deveria estar nesse Barracuda aqui, que eu mostrei no vídeo anterior. O 8x3/4. Mas a explicação do porquê esse carro tem esse câmbio automático 727 aqui. Esse carro aqui, departamento de engenharia da Chrysler, é um carro de 375 HP. Eles ficaram com medo de alguém se acidentar com esse carro se ele fosse de câmbio manual. Então, como não tinha controle de estabilidade, não tinha controle de tração, o melhor dispositivo de segurança que eles poderiam colocar nesse carro era o câmbio automático. Então esse carro aqui é automático por conta de um peso mal distribuído. Daqui para frente está 57% do peso do carro. Quase 60% do peso do carro está na frente. E o resto distribuído atrás. Ou seja, é um carro muito suscetível a sair de traseira. Aí com o câmbio manual, se errasse a marcha ou desse muito acelerador, as coisas só pioravam. Então, todos os 358 carros aí aproximadamente que saíram com essa caixa manual. Diferencial traseiro, se não me engano, 355 a relação dele. Ou era 391, uma das duas. Aqui está o tanque, step, suspensão dianteira com barra de torção, barra estabilizadora dianteira. Mesma coisa do Dart. Inclusive eu vou estar mostrando o Dart do lado dele para vocês verem como a base era igual. Os dois eram corpo A, idênticos. Está, ó. O que muda é o padrão de pintura, porque esse aqui é um Highway muito antigo, tá? Esse foi um dos primeiros Darts, essa Highway 61, então eles tinham um padrão totalmente diferente. Mas como vocês podem ver, olha lá, é totalmente igual, né? Até que a soleirinha aqui, ó, do assoalho aqui é igual. Muda a posição do parafuso, né? Projeto da miniatura, mas os carros em si por baixo, eles eram idênticos, né? As travessas aqui da transmissão, tudo igual. Era tudo igual. Lembrando que esse é um 383, bloco grande B. Esse, um RB 440. No geral é isso. Nota-se também uma tensãozinha maior nesse Barracuda aqui na questão de cabeamento de freio. Olha só. Veja como ele tem um cabeamento um pouquinho melhor. E no prata é melhor ainda, tá? O diferencial dele funciona. Tá? Aí funciona. Esse lado aqui não tá funcionando. Esse aqui tá funcionando. Esse aqui funciona dos dois, ó. Olha lá o cardãozinho rodando. A suspensão dele é ativa também. Mas no geral é isso, né? Os irmãos, né? Os irmãos. Também concluindo o vídeo. Eu poderia gravar do Dartão também? Poderia, mas deixa pra uma outra hora. Esse carro é muito bonito, né? As pessoas, nem todas elas gostam do Barracuda. Algumas falam que o design é feio, que tem um desenho meio duvidoso. Eu sempre gostei desses carros. Muito antes de ter Dart,
Eu tive Barracuda prata, tá? Esse carro aqui eu consegui achar tem 1 ou 2 anos. Então, antes eu só tinha o prata. Depois eu vou estar mostrando o prata 383, que era uma opção super boa em relação aos darts, tá? Que é o mesmo carro, tá? Mesma plataforma, mesma qualidade, mesma miniatura, tá? Então ele sempre foi uma opção boa, cara. Mas hoje em dia praticamente morreu aí o mercado de miniaturas, então todos eles são caros hoje em dia. Isso aí minou a oportunidade de muita gente de ter carros legais aí na coleção com um investimento um pouco menor, né? Hoje tá cabuloso comprar esses carros. Tinha um desse no Marketplace do Facebook, o cara tava pedindo uma bica, né? Aí vale do gosto aí do cidadão, poder aquisitivo e principalmente vontade de ter um carro desse na coleção. Outra coisa que eu não mostrei, peraí. Quebra-sol dele, funcional também. É uma miniatura muito bonita. Acho que representa bem o carro, tá? Uma representação muito fiel. E pra quem só pode falar por miniaturas, com certeza é uma excelente opção. Mas é isso. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Vou editar e postar o vídeo dos barracos. Tem que pôr um do lado do outro. Tem que pôr um do lado do outro. Pera aí, antes de fechar. Não precisa nem fazer um comparativo, né? Barracuda 1969 e 1971. Lado a lado, hein? Inclusive, eu acho que o nosso próximo vídeo pode ser até um comparativo, hein?